Capítulo 4. À luz de velas eu consigo chegar lá? Outubro ia ficando para trás a cada passo que Tristan dava. Ele tinha a impressão de estar entrando a pé no verão. Havia um caminho que atravessava o bosque, com uma sebe alta de um lado, e ele seguiu por ali. Lá no alto, as estrelas refugiam e cintilavam, enquanto a lua cheia do outono luzia num amarelo dourado, da cor de trigo maduro. Ao luar, ele via as roseiras bravas na sebe. Agora estava começando a sentir sono. Por um tempo, lutou para se manter acordado. Mas depois tirou o sobretudo e pôs a bolsa no chão. Uma bolsa grande de couro de 2 compartimentos iguais, de uns 20 anos mais tarde que estaria na moda, com o nome da bolsa Gladstone. Uma bolsa grande de couro de 2 compartimentos iguais, que uns 20 anos mais tarde estaria na moda com o nome de bolsa Gladstone. Descansou então a cabeça na bolsa e se cobriu com um sobretudo. Tristan ficou olhando para as estrelas, e naquele instante elas lhe pareciam bailarinas, graciosas e imponentes, que apresentavam uma dança quase infinita em sua complexidade. Imaginou que estava enxergando o rosto de cada estrela, rostos pálidos, a sorrir delicadamente como se estivessem passado tempo demais lá em cima, observando as dificuldades, a alegria e a dor das pessoas aqui embaixo, tanto que não conseguiam deixar de achar engraçado cada vez que mais um ínfimo ser humano acreditava ser o centro de seu universo, e como cada um de nós acredita. Então ocorreu a Tristan de que ele estava sonhando. Entrava em seu quarto, que também era a sala de aula do povoado da muralha, e a senhora Cherry batia no quadro negro, pedindo que todos ficassem em silêncio. Tristan abaixava os olhos até sua lousa para ver o assunto da aula, mas não conseguia ler o que tinha escrito ali. E então a senhorita Cherry, que era tão parecida com a mãe de Tristan, que ele ficou espantado por nunca ter se dado conta antes de que as duas eram a mesma pessoa, chamou Tristan para dizer a toda a turma as datas de todos os reis e rainhas da Inglaterra. E até isso eu trocaria por um camundongo que soubesse dançar. Hein? Disse Tristan. Não exagere nos sonhos, disse a voz, se não for incômodo. Desculpe, disse Tristan, e daí em diante seus sonhos foram sobre a escuridão. Comida, disse uma voz junto de seu ouvido. É cogumelo, frito na manteiga, com aliária. Tristan abriu os olhos. A luz do dia brilhava através da sebe de rosas silvestres, manchando a grama de dourado e verde. Ele sentiu o aroma do paraíso. Puseram uma lata ao seu lado. Comida de pobre, disse a voz. Comida do campo é o que é. Nada parecido com o que a elite está acostumada, mas gente como eu aprecia um bom cogumelo. Tristan piscou. Enfiou a mão na lata, de onde tirou um grande cogumelo entre o polegar e o indicador. Estava quente. Deu uma mordida com cuidado. Sentiu os sucos invadirem a sua boca. Nunca na vida tinha comido nada tão bom. E, depois de mastigar e engolir o cogumelo, disse o que pensava. Gentileza sua, disse a pequena criatura que estava sentada do outro lado de uma pequena fogueira que crepitava e fumegava no ar da manhã. Gentileza sua, tenho certeza, mas você sabe que eu sei que só o cogumelo do campo frito é que não chega aos pés. Tem mais? Perguntou Tristan, dando-se conta de como estava faminto. Às vezes, um pouquinho de comida já provoca essa sensação nas pessoas. Agora sim, isso é o que se chama de boas maneiras, disse a pequena criatura, que usava um grande chapéu desabado e um sobretudo folgado demais. Tem mais? Diz o garoto, como se fossem ovos de codorna pochês e gazela defumada com trufas. Não um simples cogumelo, que tem mais ou menos o gosto de uma criatura que morreu faz uma semana e que um gato que recusa a tocar. Boas maneiras. É verdade, eu realmente queria mais um cogumelo, disse Tristan, se não for muito trabalho. O homenzinho, se é que era mesmo um homem, o que Tristan considerava bastante improvável, deu um suspiro sentido, estendeu uma das mãos até a frigideira que chiava no fogo e com a faca fez saltar 2 cogumelos para a lata de Tristan. Tristan soprou os cogumelos para esfriá-los e depois os segurou com os dedos para comê-los. Veja só, disse a pequena pessoa peluda, com uma mistura de orgulho e melancolia na voz. Você comia esses cogumelos como se estivesse gostando deles, como se em sua boca eles não fossem como serragem, losna e arruda. Tristan lambeu os dedos e garantiu ao seu benfeitor que aqueles tinham sido os cogumelos mais deliciosos que tinha tido o privilégio de comer. É isso que você diz agora, disse o anfitrião com um prazer sinistro. Mas daqui a 1 hora não vai dizer a mesma coisa.
Sem dúvida, eles não vão lhe fazer bem, como a peixeira que se desentendeu com seu rapaz por causa de uma sereia. E dava para se ouvir de Garamond até a Fortaleza das Tempestades. Que linguajar! Quase me queimou as orelhas. A pequena criatura peluda deu um suspiro profundo. E, falando no processo digestivo, vou dar atenção ao meu atrás daquela árvore ali. Você me faria o extraordinário favor de ficar de olho em minha bagagem? Sou-lhe grato. Claro que sim, disse Tristan com cortesia. O homenzinho peludo desapareceu atrás de um carvalho. Tristan ouviu alguns grunhidos e logo seu novo amigo reapareceu. Pronto. Conheci um homem na Paflagônia que engolia uma cobra todos os dias de manhã ao se levantar. Ele dizia que tinha certeza de uma coisa, de que nada pior do que isso lhe aconteceria durante o dia inteiro. A verdade é que o forçaram a engolir uma tigela de centopeias peludas antes de o enforcarem, de modo que essa afirmação dele foi um pouco pretensiosa. Tristan pediu licença e foi urinar na lateral do carvalho, junto ao qual havia um montinho de fezes, sem dúvida nada que fosse produzido por um ser humano. Pareciam excrementos de veado ou coelhos. Eu me chamo Tristan Thorne, disse Tristan quando voltou. Seu companheiro da refeição matinal já tinha arrumado tudo que tinha sido usado na refeição. Fogueira, frigideira, tudo. Fazendo tudo sumir dentro da mochila. Ele tirou o chapéu, empurrou-o contra o peito e olhou para o alto, para Tristan. Encantado, disse ele. Deu uma batidinha na lateral da mochila, onde estava escrito: encantado, enfeitiçado, embruxado e confusionado. Eu já fui confusionado, revelou ele em um tom de confidência. Mas você sabe como são essas coisas. E com isso seguiu pelo caminho. Tristan foi atrás. Ei, ei, gritou Tristan. Dá para ir mais devagar? É que, apesar da mochila enorme, que fez Tristan pensar no fardo de Christian em O Peregrino, um livro que a senhora Cherry gostava de ler para a turma todas as segundas de manhã, dizendo-lhes que, embora tivesse sido escrito por um funileiro, ainda era um belo livro. O homenzinho, será que ele se chamava Encantado? Estava se afastando dele com uma velocidade de um esquilo subindo numa árvore. A pequena criatura voltou, apressada pelo caminho. Algum problema? Perguntou. Não consigo acompanhar o seu passo, admitiu Tristan. É que você anda terrivelmente depressa. O homenzinho cabeludo reduziu o ritmo. Peço que me perdoe, disse ele, enquanto Tristan vinha tropeçando por trás. Como sempre ando sozinho, acho que me acostumei ao meu próprio ritmo. Seguiram, um ao lado do outro, a luz verde dourada do sol filtrada pelas folhas recém-abertas. Uma qualidade de luz que, pelas observações de Tristan, era exclusiva para a primavera. Ele se perguntou se tinham deixado o verão tão para trás quanto tinham deixado outubro. De vez em quando, Tristan fazia algum comentário sobre um lampejo de cor numa árvore ou num arbusto, e o homenzinho peludo dava alguma resposta como Martim Pescador. Antigamente, era chamado de Sr. Halcyon, bela ave, ou colibri roxo, bebe o néctar das flores, consegue pairar no ar, ou ainda, Pitacilgo, gosta de se manter a alguma distância, mas você que não vai querer examinar de perto ou ficar procurando encrenca, porque é isso que encontrará com esses safados. Eles se sentaram à margem de um regato para almoçar. Tristan tirou da bolsa o pão caseiro, as maçãs vermelhas e maduras, bem como a forma de queijo, duro, picante e esfarelento, que sua mãe tinha lhe dado, e apesar de os encarar lá com suas suspeitas, o homenzinho simplesmente os devorou e lambeu as migalhas de pão e pedacinhos de queijo dos dedos, para depois dar uma ruidosa dentada na maçã. Em seguida, encheu uma chaleira no regato e ferveu a água para fazer o chá. E se você me contasse o que está fazendo por aqui? Perguntou o homenzinho peludo quando se sentaram no chão para tomar o chá. Tristan pensou por alguns instantes e depois respondeu. Sou do povoado de Muralha, onde mora uma moça chamada Victoria Forrester, que não tem igual entre as mulheres, e foi para ela e só para ela que dei meu coração. Seu rosto tem as partes normais que o compõem? Perguntou a criaturinha. Olhos, nariz, dentes, o de sempre? Claro que sim. Então pode deixar para lá tudo isso, disse o homenzinho peludo. Vamos admitir que você tenha dito tudo. E então, que idiotice essa moça quis que você fizesse? Tristan pôs no chão a taça de madeira e se levantou, ofendido. O que poderia fazer você imaginar? Perguntou ele, num tom que tinha certeza de ser arrogante e desdenhoso, que minha amada me houvesse despachado em alguma missão tola.
O homenzinho olhou para ele com os olhos como contas de azeviche, porque esse é o único motivo pelo qual um rapaz como você faria estupidez de atravessar a fronteira e entrar na Terra Encantada. Os únicos que chegam a vir aqui, provenientes de sua terra, são os menestréis, os apaixonados e os enlouquecidos. Você não tem a menor aparência de menestrel e, perdoe-me se lhe digo isso, mas é verdade, você me parece não ter nada fora do comum. Então, só pode ser amor, se quer saber. Não, não é em busca de fortuna. Foi mais uma promessa que fiz à dama que mencionei. Nós estávamos conversando e lhe prometi um monte de coisas. Então, vimos uma estrela cadente e eu prometi que lhe traria a estrela. E ela caiu. Ele fez um gesto na direção de uma cadeia de montanhas em algum ponto, mais ou menos na direção do nascente, lá para aquele lado. O homenzinho peludo coçou o queixo, ou o focinho. Bem poderia ter sido o focinho. Sabe o que eu faria? Não, respondeu Tristan com a esperança começando a brotar no coração. O quê? O homenzinho limpou o nariz. Eu a mandaria enfiar a cabeça na lama no chiqueiro e trataria de sair para procurar outra que quisesse me beijar sem pedir a terra em troca. Sem dúvida, você encontraria alguma, lá nas terras de onde você vem. É difícil conseguir atirar um tijolo sem acertar uma. Não existe nenhuma outra garota, disse Tristan confiante. O homenzinho fungou, os dois arrumaram as coisas e continuaram a andar juntos. Você estava falando sério? Disse o homenzinho. A respeito da estrela que caiu? Estava, respondeu Tristan. Bem, eu não mencionaria esse assunto por aí se fosse você, disse o homenzinho. Tem gente que teria um interesse meio perigoso nesse tipo de informação. Melhor ficar de bico calado, mas nunca minta. Então, o que devo dizer? Bem, por exemplo, se alguém lhe perguntar de onde você vem, você pode responder, do que ficou para trás. E se lhe perguntarem para onde está indo, poderia dizer, para o que tiver à minha frente. Entendi, disse Tristan. O caminho pelo qual estavam seguindo foi se tornando mais difícil de distinguir. Uma brisa fria despenteou o cabelo de Tristan e ele estremeceu. O caminho os fez entrar num bosque cinzento de bétulas finas e descoradas. Você acha que falta muito? Perguntou Tristan. Para chegar à estrela? Quanto falta para chegar à Babilônia? Perguntou o homenzinho por sua vez. Esse bosque não estava aqui da última vez que passei por esse caminho, acrescentou. Quanto falta para chegar à Babilônia? Recitou Tristan consigo mesmo, enquanto os dois seguiam pelo bosque cinzento. 60 milhas e mais 10. À luz de velas eu consigo chegar lá? Claro, e ainda dá para voltar. Se fossem ágeis e leves seus pés. À luz de velas você consegue chegar lá. É isso aí, disse o homenzinho peludo, virando a cabeça para um lado e para o outro, como se estivesse preocupado e um pouco nervoso. É só um versinho de criança, disse Tristan. Só um versinho? Pois eu lhe garanto que deste lado da muralha há quem dê 7 anos de trabalho duro por esse pequeno feitiço. E lá de onde você vem, as pessoas cantarolam essas palavras para bebês junto com dorme neném? Ou balão, balalão, sem nem imaginar? Você tá com frio, rapaz? Agora que você falou, estou com um pouco de frio. Olhe em volta, está vendo algum caminho? Tristan piscou os olhos. O bosque cinzento absorvia a luz. A cor, a distância, tinha imaginado que estavam seguindo por um caminho, mas agora que tentava enxergar a trilha, ela tremeluziu e desapareceu. Como uma ilusão de ótica, ele tinha suposto que aquela árvore, aquela outra e aquela rocha delimitassem um caminho, mas agora não havia caminho, só a penumbra, o crepúsculo e as árvores descoradas. Agora é que nós vamos ver, disse o homem peludo com a voz bem baixa. Será que deveríamos sair correndo? Tristan tirou o chapéu coco e o segurou diante do corpo. Não vai fazer diferença, disse o homenzinho, abanando a cabeça. A gente caiu na armadilha e vai continuar dentro dela mesmo que saia correndo. Ele foi até a árvore mais próxima, um tronco alto, pálido como de uma bétula, e lhe deu um chute com força. Caíram algumas folhas secas e depois uma coisa branca tombou dos galhos no chão como um ruído seco, sussurrando. Tristan foi olhar e viu que era um esqueleto de um pássaro, limpo, branco e seco. O homenzinho estremeceu. Eu podia trocar de posição com alguém, disse ele a Tristan, mas não existe ninguém com quem eu pudesse trocar, que se sairia melhor aqui do que nós. Não há como fugir, nem mesmo voando, a julgar por esse passarinho. Ele deu uma cutucada na ave com um pé semelhante a uma pata.
e as pessoas de sua espécie jamais conseguiram aprender a se enfurnar na terra. Não que isso pudesse nos ser útil agora. E se nós nos armássemos? Sugeriu Tristan. Nos armássemos? Antes que eles cheguem. Antes que eles cheguem? Ora, eles já estão aqui, seu cabeça de minhoca. São as próprias árvores. Estamos numa floresta murcha. Floresta murcha? A culpa foi minha. Eu deveria ter prestado mais atenção à direção para onde estava me seguindo. Agora você nunca vai conseguir a sua estrela e nem eu minha mercadoria. Um dia, algum pobre coitado perdido na mata vai encontrar nossos esqueletos limpinhos como uma moela. E só. Tristan olhava assustado ao redor. Na penumbra, teve a impressão de que as árvores estavam se acotovelando em volta deles, apesar de não ter visto nenhum movimento de verdade. Ele se perguntava se o homenzinho não estava sendo bobo ou imaginando coisas. Sentiu uma picada na mão esquerda, deu um tapa esperando ver um inseto, e quando olhou, viu uma folha de um amarelo desbotado. Ela caiu no chão com um leve farfalhar. No dorso da mão, o desenho das veias começou a se inchar de sangue vermelho e úmido. O bosque murmurava em torno deles. Não tem nada que a gente possa fazer? Perguntou Tristan. Não consigo pensar em nada. Ai, se eu soubesse onde fica o caminho de verdade. Nem mesmo uma floresta murcha poderia destruir o caminho de verdade. Ela só o esconderia de nós, nos afastaria dele. O homenzinho deu de ombros e suspirou. Tristan levantou a mão e esfregou a testa. Mas eu sei onde fica o caminho de verdade, disse e apontou em uma direção. É para aquele lado. Os olhos do homenzinho, negros como conta, cintilaram. Você tem certeza? Tenho sim. Depois daquele arvoredo, subindo um pouquinho para a direita. É lá que está o caminho. Como é que você sabe? Perguntou o homem. Eu só sei, respondeu Tristan. Certo, vamos. E o homenzinho apanhou seu fardo e correu, controlando a velocidade o suficiente para Tristan conseguir acompanhar, com a bolsa de couro balançando e batendo nas pernas, o coração querendo sair pela boca e a respiração ofegante. Não, não por aí, mas para a esquerda, gritou Tristan. Galhos e espinhos se prendiam em suas roupas e a rasgavam, e eles continuaram correndo em silêncio. Pareciam que as árvores tinham se disposto na forma de uma muralha. Revoadas de folhas caíram em torno deles, piscando e ferindo quando tocavam a pele de Tristan, cortando e rasgando suas roupas. Ele subiu o morro a duras penas, espantando as folhas com a mão livre, golpeando os raminhos e os galhos com a bolsa. O silêncio foi rompido pelo uivo de alguma criatura. Era o homenzinho peludo. Ele estava parado, sem se mexer. Tinha esticado a cabeça para trás e começado a uivar para o céu. Coragem, disse Tristan. Estamos quase chegando. Ele agarrou a mão livre do homenzinho peludo com a sua mão bem maior e o puxou dali. E de repente eles estavam no caminho de verdade, uma faixa verde gramada que atravessava o bosque cinzento. Será que a gente está em segurança aqui? Perguntou Tristan, arquejando e olhando em volta com apreensão. Está. Desde que a gente não saia do caminho, disse o homenzinho peludo, pondo o fardo no chão. Ele se sentou na grama do caminho e ficou olhando para as árvores ao redor. As árvores, descoradas, balançavam, apesar de não estar soprando nenhum vento, e a Tristan pareceu que elas balançavam de raiva. Imagino que você não tenha trazido nada que se assemelhe a uma garrafa de alguma bebida alcoólica, ou quem sabe, um bule de chá quente e doce. Não, respondeu Tristan. Lamento dizer que não. O homenzinho fungou e começou a remexer no fecho de sua mochila imensa. Vire para o outro lado, disse ele a Tristan. Nada de espiar. Tristan virou as costas para ele. Ouviu-se o ruído de busca desordenada, de grande esforço. Depois veio o som do fecho que se trancou. Pode olhar agora, se quiser. O homenzinho estava segurando uma garrafa esmaltada. Lutava em vão para arrancar a rolha. Quer que eu ajude com isso aí? Tristan esperou que o homenzinho peludo não se ofendesse com a pergunta, mas não precisava ter se preocupado. Seu companheiro enfiou a garrafa em suas mãos. Pronto, experimente, disse ele. Você tem os dedos perfeitos para isso. Tristan deu uns puxões e conseguiu tirar a rolha da garrafa. Sentiu um cheiro inebriante, como de mel misturado com fumaça de lenha e cravo. Devolveu a garrafa ao homenzinho. É um crime tomar uma bebida tão rara e tão boa como esta direto da garrafa, disse o homenzinho peludo. Soltou do cinto a pequena taça de madeira e, tremendo, serviu nela uma pequena quantidade do líquido da cor de âmbar. Sentiu o cheiro, tomou um pequeno gole e então sorriu, mostrando os dentes pequenos e afiados. Ah, agora sim.
e passou a taça para Tristan. Vá bebericando, bem devagar, disse o homenzinho. Só essa garrafa já vale uma fortuna. Ela me custou 2 diamantes grandes, um de um branco azulado, um azulão de brinquedo que cantava e uma escama de dragão. Tristan tomou a bebida bem devagar. Ela o aqueceu até a ponta dos dedos dos pés e lhe causou a impressão de que sua cabeça estava cheia de bolhas minúsculas. Boa, não é? Tristan fez que sim. Boa demais para gente como você e eu, lamento dizer. Mesmo assim, ela é perfeita para uma hora difícil, como essa, sem dúvida. Vamos sair desse bosque, disse o homenzinho peludo. Mas em que direção? Para lá, respondeu Tristan, apontando para a esquerda. O homenzinho arrolhou a pequena garrafa e a enfiou num bolso, levou a mochila aos ombros e os dois começaram a seguir pelo caminho verde que cortava o bosque cinzento. Depois de algumas horas, as árvores brancas começaram a rarear e logo em seguida eles tinham saído da floresta murcha e caminhavam entre 2 muros baixos de pedras toscas, ao longo de uma ribanceira. Quando Tristan olhou para trás pelo caminho por onde tinham vindo, não viu sinal de absolutamente nenhum bosque. Atrás deles, a paisagem era de morros cobertos de urzes com topo arroxeado. Podemos parar aqui, disse seu companheiro de viagem. A gente precisa ter uma conversinha sobre umas coisas. Sente-se. Ele pôs no chão a bolsa enorme e a escalou para se sentar no alto dela, de modo que olhava de cima para baixo para Tristan, que estava sentado numa pedra ao lado da estrada. Tem uma coisa aqui que não estou conseguindo entender. Agora me diga, de onde você é? De Muralha, respondeu Tristan. Já lhe disse. Quem são seu pai e sua mãe? Meu pai é Dunstan Thorne e minha mãe é Daisy Thorne. Dunstan Thorne. Conheci seu pai faz muito tempo. Ele me arrumou um lugar para dormir. Não era uma pessoa. Apesar de parecer que não termina nunca de falar enquanto a gente está tentando tirar uma soneca. Ele coçou o focinho. Mesmo assim, não está explicado. Na sua família, não tem, assim, nada de extraordinário. Minha irmã Luísa consegue mexer as orelhas. O homenzinho peludo mexeu as próprias orelhas grandes e peludas com desdém. Não se trata disso. Eu estava pensando mais em uma avó que tivesse sido famosa por encantamentos, um tio que fosse um mago importante, um par de fadas em algum ponto da árvore genealógica? Não que eu saiba, admitiu Tristan. O homenzinho mudou de tática. Onde fica o vilarejo de Muralha? Perguntou. E Tristan apontou. Onde ficam as colinas contestáveis? Tristan apontou novamente sem hesitar. Onde ficam as ilhas catavarianas? Tristan apontou para o sudoeste. Só tomou conhecimento da existência das colinas contestáveis ou das ilhas catavarianas quando o homenzinho as mencionou, mas tinha tanta certeza de sua localização quanto tinha de seu próprio pé esquerdo ou de seu nariz. Bem, então você sabe onde está a sua imensidão, o bezerro mascarado? Vejamos, disse o homenzinho peludo, falando consigo mesmo, tanto quanto com Tristan. Você consegue encontrar os lugares na Terra Encantada, mas não em seu próprio mundo, com exceção de Muralha, que é uma fronteira. Você não sabe onde encontrar pessoas, mas, diga-me, garoto, você sabe onde está essa estrela que você está procurando? É naquela direção, respondeu Tristan, apontando imediatamente. Isso é bom, mas ainda não explica nada. Está com fome? Um pouco. E estou todo rasgado e esfarrapado, mencionou Tristan, passando os dedos pelos buracos enormes nas calças e no casaco, onde os galhos e os espinhos tinham tentado agarrá-lo e as folhas tinham tentado cortá-lo enquanto corria. E olhe só para as minhas botas. O que você trouxe na bolsa? Tristan abriu a bolsa de 2 compartimentos. Maçãs, queijo, meia forma de pão, um pote de pasta de peixe, meu canivete, trouxe uma muda de roupa de baixo e 2 pares de meias de lã. Acho que deveria ter trazido mais roupa. Fique com a pasta de peixe, disse o companheiro de viagem, dividindo rapidamente os alimentos restantes em 2 pilhas iguais. Você me salvou, prosseguiu ele, mordendo uma maçã fresca. E isso não é coisa que se esqueça. Primeiro, vamos cuidar de sua roupa e depois você pode ir em busca de sua estrela, certo? É muita gentileza sua, disse Tristan, nervoso, cortando o queijo para o seu pedaço de pão. Certo, disse o homenzinho peludo. Vamos arrumar um cobertor para você. Ao amanhecer, 3 lordes da Fortaleza da Tempestade desciam pela estrada da montanha, cercada de penhascos, numa carruagem puxada por 6 cavalos negros. Os cavalos usavam plumas negras que balançavam,
a carruagem estava recém-pintada de preto e cada um dos lordes da Fortaleza da Tempestade estava de luto. No caso de Primus, o luto assumiu a forma de uma longa túnica negra, semelhante ao hábito de um monge. Tertius estava vestido no estilo sóbrio de um comerciante de luto, enquanto Septimus usava um gibão preto com calções de malha, um chapéu preto com uma pluma também preta, o que lhe dava a perfeita aparência de um assassino afetado, de alguma insignificante peça histórica do período elisabetano. Os lordes da Fortaleza da Tempestade se entreolhavam, um cauteloso, um desconfiado e o terceiro com a expressão vazia. Não diziam nada. Se tivesse sido possível fazer alguma aliança, Tertius podia ter tomado o partido de Primus contra Septimus, mas não havia alianças que pudessem ser feitas. A carruagem balançava, ruidosa, para uma vez, para que cada um dos 3 lordes se aliviasse. Depois continuou a descer a barulhenta estrada íngreme. Juntos, os 3 lordes da Fortaleza da Tempestade tinham posto os restos mortais do pai na galeria dos antepassados. Seus irmãos mortos observavam das portas da galeria, mas sem dizer nada. Mas para o anoitecer, o cocheiro avisou que estavam chegando a bem perto e fez parar seus cavalos diante de uma estalagem caindo aos pedaços, construída como anexo do que parecia ser a ruína do chalé de um gigante. Os 3 lordes da Fortaleza da Tempestade saltaram da carruagem e esticaram as pernas emperradas. Rostos os espiavam através das janelas de vidro grosso da estalagem. O estalageiro, que era um gnomo raivoso de péssimo humor, olhou pela porta. Vamos precisar arejar camas e pôr fogo numa panela de ensopado de carneiro, avisou ele. Arejar quantas camas? Perguntou Letitia, a camareira de lá do alto da escada. 3, respondeu o gnomo. Aposto que vão mandar o cocheiro dormir com os cavalos. 3 mesmo, murmurou Tilly, a taberneira Paralácia e o cavalariço, quando qualquer um pode ver nada menos do que 7 desses finos senhores parados na estrada. Mas quando os lordes da Fortaleza da Tempestade entraram, eles eram apenas 3, e logo avisaram que o cocheiro dormiria na estrebaria. O jantar foi ensopado de carneiro e pães recém-assados, tão quentes que saía vapor quando eram partidos. E cada um dos lordes tomou uma garrafa intacta do melhor vinho da Baragônia, pois nenhum deles se dispôs a dividir uma garrafa com os companheiros, nem a permitir que o vinho fosse servido da garrafa para uma taça. Isso deixou o gnomo escandalizado, já que ele era da opinião que, entretanto, não foi exposta diante dos hóspedes, de que deveria se permitir que o vinho respirasse. O cocheiro comeu sua tigela de ensopado, bebeu 2 canecas de cerveja e foi dormir na estrebaria. Cada um dos 3 irmãos foi para o seu respectivo quarto e cada um passou a tranca em sua porta. Tertius tinha passado discretamente uma moeda de prata para Letitia, a camareira, quando ela lhe trouxe o esquentador para a cama. Por isso, ele não se surpreendeu quando, pouco antes da meia-noite, ouviu uma batida discreta à porta. É que Lord Tertius, da Fortaleza da Tempestade, estava se contorcendo na cama com os olhos arregalados e a respiração forçada. Esse vinho? Disse ele, ofegante. Onde você o apanhou? Foi seu irmão que me deu, disse Letty. Eu o encontrei na escada. Ele me garantiu que era um bom revigorante e enrijecedor e que nos daria uma noite que nunca haveríamos de esquecer. E deu mesmo, disse Tertius, sem voz, estrebuchando 1, 2, 3 vezes, até ficar rígido e totalmente imóvel. Tertius ouviu Letitia começar a berrar, como se ele estivesse uma enorme distância dali. Deu-se conta de 4 pessoas desconhecidas parado com ele nas sombras junto à parede. Ela era linda, murmurou Secundus, e Letitia achou que ouviu o farfalhar das cortinas. Septimus é de uma astúcia extrema, disse Quintus. Esse foi o mesmíssimo preparado de erva de São Cristóvão que ele me derramou em meu prato de enguias. E Letitia achou que estava ouvindo o vento zunindo pelos penhascos das montanhas. Ela abriu a porta que dava para os aposentos do dono e da criadagem, todos acordados pelos gritos, e teve início a uma busca. Lord Septimus, porém, não estava em parte alguma, e um dos garanhões negros tinha sumido da estrebaria, onde o cocheiro dormia e roncava, demonstrando ser impossível despertá-lo. Lord Primus ficou de péssimo humor quando acordou na manhã do dia seguinte. Recusou-se a mandar matar Letitia, afirmando que ela era tão vítima da astúcia de Septimus quanto Tertius tinha sido,
mas ordenou que ela acompanhasse o corpo de Tértios de volta ao castelo da Fortaleza da Tempestade. Deixou um cavalo negro para carregar o corpo, bem como uma bolsa cheia de moedas de prata. Era o bastante para pagar algum morador de bem perto para viajar com ela e garantir que nenhum lobo desse fim ao cavalo ou restos mortais de seu irmão. Além disso, aquela soma daria para pagar o cocheiro quando ele acabasse por acordar. E então, sozinho na carruagem puxada por 2 parelhas de garanhões negros como carvão, Lord Primus deixou o lugarejo de bem perto, num estado de humor significativamente pior do que quando chegou ali. Breves chegou à encruzilhada puxando uma corda com força. A corda estava presa a um bode barbudo, chifrudo e mal encarado que Breves estava levando à feira para vender. Naquele dia de manhã, a mãe de Breves tinha posto um único rabanete na mesa diante deles. Breves, meu filho, esse rabanete foi tudo que consegui arrancar do chão hoje. Toda a nossa lavoura secou, e não temos mais comida. Não temos nada para vender, a não ser o bode. Quero que você ponha um cabresto nele e o leve até a feira para vender a algum fazendeiro. E com as moedas que conseguir pelo bode, e preste atenção, você não vai aceitar menos que 1 florim. Peço que compre uma galinha, milho e nabos. Pode ser que assim a gente não morra de fome. E Breves mastigou seu rabanete, que estava lenhoso e ardido na língua. Passou o restante da manhã correndo atrás do bode no cercado, ganhando com isso uma contusão nas costelas e uma mordida na coxa. Por fim, com a ajuda de um funileiro que passava por ali, conseguiu subjugar o bode o suficiente para pôr nele o cabresto. E, deixando sua mãe fazendo curativos nos ferimentos causados pelo bode no funileiro, saiu arrastando o animal na direção da feira. Às vezes, o bode cismava de arrancar correndo, e Breves era arrastado por ele, com o tacão das botas rangendo na lama seca da estrada, até o bode decidir parar, de repente e sem aviso, por nenhum motivo que Breves fosse capaz de entender. Nessa hora, Breves se empertigava e voltava a arrastar o animal. Ele chegou à encruzilhada na beira do bosque, suado, faminto e machucado, puxando um bode que se recusava a colaborar. Uma mulher alta que estava parada na encruzilhada, onde a diadema de prata pendia o toucado na cor de carmim que envolvia seus cabelos escuros, e seu vestido era vermelho como seus lábios. Como você se chama, menino? Perguntou ela com uma voz igual a um mel escuro e amascarado. Breve, senhora, disse ele, observando uma coisa estranha por trás da mulher. Era uma pequena carroça, mas não havia animal atrelado às varas. Ele se perguntou como a carrocinha teria vindo parar ali. Breves, repetiu ela, como que ronronando. Que nome bonito. Você gostaria de me vender seu bode, menino Breves? Breves hesitou. Minha mãe me mandou levar o bode para vender na feira, comprar uma galinha, um pouco de milho e alguns nabos, e levar o troco de volta para ela. Quanto foi que sua mãe lhe disse para aceitar em troca do bode? Perguntou a mulher nas vestes vermelhas. Não menos que 1 florim, disse ela. Ela sorriu e ergueu uma das mãos. Nela alguma coisa rebrilhou. Ora, eu lhe darei um guinéu de ouro, disse ela, o suficiente para comprar um galinheiro inteiro e mais 100 sacos de nabos. O menino ficou boquiaberto. Negócio fechado? O menino fez que sim e estendeu a mão que segurava a corda do cabeço do bode. Pronto, foi tudo o que conseguiu dizer, com a cabeça cheia de visões vertiginosas de uma fortuna infinita em nabos sem conta. A mulher pegou a corda, tocou então a testa do bode e, entre os olhos amarelos com o dedo, soltou a corda. Breves calculou que o bode fosse sair correndo pelo bosque adentro, ou por uma das estradas, mas ele ficou ali onde estava, como se estivesse paralisado naquela posição. Breves estendeu a mão para receber o guinéu de ouro. A mulher olhou, então, para ele, examinando-o desde as solas enlameadas dos pés até o cabelo curto empapado de suor, e sorriu mais uma vez. Sabe de uma coisa? Disse ela. Acho que um par combinado impressionaria muito mais que um sozinho. Você não acha? Breves não sabia do que ela estava falando e abriu a boca para lhe dizer isso mesmo. Mas nesse exato instante ela estendeu um dedo comprido e tocou o alto de seu nariz, entre os olhos, e Breve descobriu que não conseguia dizer mais nada. Ela estalou os dedos e Breves e o bode apressaram para se postrar entre as varas da carroça, e Breves ficou surpreso ao perceber que estava andando sobre 4 patas e não parecia ser mais alto que o animal ao seu lado. A bruxa estalou o chicote e a carrocinha saiu sacolejando pela estrada enlameada,
puxada por um belo par de bodes brancos e chifrudos. O homenzinho peludo pegou as calças, o casaco e o colete rasgado de Tristan e, deixando o garoto enrolado num cobertor, entrou no vilarejo que se aninhava no vale entre 3 morros cobertos de urzes. No calor agradável da noite, Tristan ficou sentado esperando debaixo do cobertor. Luzes piscavam no arbusto espinhento atrás dele. Tristan achou que eram vagalumes, mas, ao olhar com mais atenção, percebeu que se tratava de pessoas minúsculas que piscavam e adejavam de um galho para o outro. Ele tossiu, educadamente, e um monte de olhinhos se voltou para ele ali embaixo. Algumas das criaturinhas desapareceram, outras se recolheram para o alto do arbusto, enquanto um punhado das que eram mais corajosas que as outras veio esvoaçando em sua direção. Elas começaram a rir, um riso agudo como tilintar de sinos apontando para Tristan, com suas botas estragadas só de roupa de baixo, com o cobertor e o chapéu coco. Tristan ficou vermelho de vergonha e se enrolou mais no cobertor. Um dos pequenos começou a cantar. Oh, 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 bololô, menino de cobertor, na busca maluca por uma estrela. Sem erro viaja pela terra encantada. Tire o cobertor para ver quem você é. E o outro cantou. Tristan Torn, não sabe por que nasceu. Jurou como quem enlouqueceu. Calças, casaco e camisa perdeu. E fica com a alma desamparada, para logo enfrentar o desdém da amada. Wistran, Bistran, Tristan, Torn. Sumam daqui, seus patetas, disse Tristan, com o rosto em brasa e não tendo mais nada à mão, atirou o chapéu coco contra eles. Foi assim que, quando o homenzinho peludo voltou do vilarejo de Folia, embora nenhum homem vivo soubesse dizer por que o lugar tinha esse nome, pois era um canto sombrio e melancólico e tinha sido assim por tempos imemoriais, ele encontrou Tristan sentado, amuado ao lado de um espinheiro enrolado no cobertor e se lamentando por ter perdido o chapéu coco. Eles disseram crueldade sobre o amor da minha vida, disse Tristan. A senhora Victoria Forrester, que audácia! Os pequenos têm ousadia para fazer qualquer coisa, disse o amigo, e dizem muita bobagem, mas também dizem muita coisa acertada. Você lhe dá ouvido por sua própria conta e risco, e também deixa de lhes dar ouvidos por sua própria conta e risco. Eles disseram que logo eu enfrentaria o desdém da minha amada. Disseram mesmo? O homenzinho peludo estava dispondo de uma variedade de roupas sobre a grama. Mesmo ao luar, Tristan pôde ver que as roupas que o homenzinho estava arrumando não tinham absolutamente nenhuma semelhança com os trajes que Tristan tinha tirado mais cedo naquele dia. No lugarejo de muralha, os homens usavam marrom, cinza e preto, e até mesmo o cachecol mais vermelho usado pelo lavrador, mais corado, logo estava desbotado pelo sol e pela chuva, de modo a apresentar uma cor mais comportada. Tristan olhou para os tecidos carmim, amarelo canário e castanho avermelhado das roupas, que eram mais parecidas com fantasias de teatro mambembe ou com o conteúdo do baú de pantomina de sua prima Joana. E minhas roupas? Agora essas são suas roupas, disse com orgulho o homenzinho peludo. Fiz uma troca. Essas aqui são de melhor qualidade, vejam só. Não rasgam nem se desmancham com facilidade. Elas não estão esfarrapadas e, além disso, você não vai chamar tanta atenção como forasteiro. É isso que as pessoas usam por aqui, entendeu? Tristan chegou a pensar em cumprir o que restava de sua busca enrolado num cobertor, como um aborígene selvagem de um de seus livros da escola. Depois, com um suspiro, tirou as botas e deixou o cobertor cair por terra. E com a orientação do homenzinho peludo, não, menino, isso aí vai por cima. Deus me livre, o que ensinam as crianças hoje em dia? Ele logo estava vestido com belos trajes novos. As botas novas serviam melhor do que as velhas jamais tinham servido. Sem dúvida, eram belas roupas novas. Se é verdade que, como às vezes diz o ditado, o hábito não faz o monge e beleza não põe à mesa. Pode ocorrer que a roupa acrescente um tempero ou uma receita. E Tristan Torn em carmim, amarelo canário, não era o mesmo Tristan Torn de sobretudo e terno domingueiro. Agora havia uma arrogância em seus passos, uma vivacidade nos movimentos que não aparecia antes. O queixo estava para cima em vez de para baixo, e havia um brilho no olhar que ele não possuía nos tempos em que usava chapéu coco. Quando acabaram de comer a refeição que o homenzinho peludo tinha trazido de Folia, que consistia em truta defumada, uma tigela de ervilhas frescas debulhadas, alguns bolinhos de passas e uma garrafa de cerveja fraca.
Tristan já estava se sentindo perfeitamente à vontade em sua nova vestimenta. Pois bem, disse o homenzinho peludo, você salvou minha vida, menino, lá atrás da floresta murcha, e seu pai, ele também foi generoso comigo antes de você nascer. E que nunca se diga que eu sou um camarada que não paga o que se deve. Tristan começou a murmurar alguma coisa sobre o amigo já ter feito mais do que o suficiente para ele, mas o homenzinho peludo não lhe deu atenção e prosseguiu. Por isso, eu estava me perguntando o seguinte, você sabe mesmo onde está a sua estrela, não sabe? Tristan apontou sem hesitar para o horizonte escuro. Pois bem, a que distância está a sua estrela? Isso você sabe? Até aquele instante, Tristan não tinha pensado nesse assunto, mas descobriu respondendo. Só parando para dormir, um homem que poderia andar o tempo todo enquanto a lua se enchia e miguava em cima dele meia dúzia de vezes, cruzando montanhas traiçoeiras e desertos escaldantes antes de chegar ao lugar onde a estrela caiu. De modo algum parecia ser o tipo de coisa que ele diria e Tristan piscou os olhos, surpreso. Como eu imaginava, disse o homenzinho peludo aproximando-se de seu fardo e se debruçando por cima para Tristan não ver como se abriu o fecho. Você não parece ser o único que está procurando por ela. Está lembrando do que eu te disse? Para cavar um buraco e enterrar minhas fezes? Não essa parte. Para não dizer a ninguém meu nome de verdade, nem aonde pretendo ir? Nem essa. Então o quê? Quanto falta para chegar à Babilônia? Recitou o homem. Ah, isso. À luz de velas eu consigo chegar lá e ainda dá para voltar. Só que é cera de vela, sabe? A maioria das velas não consegue. Encontrar essa aqui me deu um trabalhão. E ele tirou da mochila um toco de vela do tamanho de uma maçã silvestre e entregou para Tristan. Tristan não viu nada de extraordinário no toco de vela. Ela era de cera, não de sebo, e tinha sido muito usada e estava derretida. O pavio estava carbonizado. O que é para eu fazer com ela? Perguntou. Cada coisa ao seu tempo, disse o homenzinho peludo, tirando mais uma coisa da mochila. Leve isso aqui também, você vai precisar. O objeto cintilou ao luar. Tristan pegou. O presente do homenzinho parecia ser uma fina corrente de prata, com um fecho em cada ponta. Era fria e escorregadia. O que é isso? O de costume, bafo de gato, escama de peixe e luar no açude de um moinho, derretido e batido por anões. Você vai precisar dela para fazer com que a estrela o acompanhe de volta. Vou? Ah, vai sim. Tristan deixou a corrente cair na palma da mão. Ela dava a impressão de mercúrio. Onde eu vou guardar essa corrente? Essas roupas esquisitas não têm bolso. Enrole a corrente no pulso até precisar dela. Assim, pronto. Mas você tem um bolso na túnica, ali embaixo, viu? Tristan descobriu o bolso escondido. Acima dele havia uma casa de botão e nessa casa ele pôs a fura-neve, a flor de vidro que seu pai lhe dera para dar sorte no dia em que ele saiu de Muralha. Tristan se perguntava se ela de fato estava lhe trazendo sorte e se estava, se era boa ou má. Tristan se levantou, segurava firme a bolsa de couro na mão. Bem, disse o homenzinho peludo, ouça o que você precisa fazer. Segure a vela com a mão direita. Vou acender para você. E então, ande até a sua estrela. Você vai usar a corrente para trazê-la de volta aqui. Não restou muito pavio nela. Por isso, é melhor você se apressar. Caminhe com entusiasmo. Qualquer moleza e você vai se arrepender. Pesagens e leves, certo? Ah, acho que sim, respondeu Tristan. Ele ficou ali, em pé na expectativa. O homenzinho peludo passou a mão por cima da vela, que se acendeu como uma chama amarela, em cima e azul embaixo. Veio uma rajada de vento, mas a chama não tremeu, nem um pouco. Tristan segurou a vela numa das mãos e começou a andar. A luz da vela iluminava o mundo, cada árvore, arbusto e folhinha de grama. Com o próximo passo, Tristan já estava ao lado de um lago, e a vela reluzia forte na água. Depois, ele percorreu montanhas, passando por penhascos solitários, onde a luz da vela se refletia nos olhos das criaturas altas das neves. E então ele estava atravessando as nuvens, que, embora não fossem totalmente sólidas, ainda assim sustentavam seu peso tranquilamente. Então, segurando a vela com força, ele estava debaixo da terra, e a luz da vela rebrilhava de volta para ele a partir das paredes úmidas da caverna. Agora, estava de volta nas montanhas. Em seguida, estava numa estrada que cortava uma floresta cerrada e avistou uma carrocinha sendo puxada por 2 bodes, conduzida por uma mulher de vestido vermelho, que, de relance,
Lembrava a Boadiceia da ilustração de seus livros de história. Mais um passo, ele estava numa ravina repleta de plantas e podia ouvir o murmúrio da água que cantava ao cair no pequeno córrego. Deu mais um passo, mas continuou na ravina. Havia altas samambaias, olmos, dedaleiras sem conta. E a lua já tinha se posto. Ele segurou a vela bem alto, procurando uma estrela caída, uma rocha ou uma pedra preciosa, talvez, mas não viu nada. Ouviu, porém, um som mais baixo que o gorgolejar do córrego, umas folgadas, um engolir em seco, o som de alguém tentando não chorar. Olá, disse Tristan. A fungação parou, mas Tristan tinha certeza de estar vendo uma luz por baixo de uma veleira e foi andando em sua direção. Com licença, disse ele, esperando tranquilizar quem quer que estivesse sentado debaixo da aveleira e torcendo para não ser mais um dos pequenos que tinham roubado seu chapéu. Estou procurando uma estrela. Em resposta, um torrão de terra úmida saiu voando debaixo da árvore e o atingiu na lateral do rosto. Fez sua pele arder um pouco, fragmentos de terra caíram por dentro do colarinho e por baixo das roupas. Não quero ferir você, disse ele em voz alta. Dessa vez, quando outro torrão veio em sua direção em alta velocidade, ele se abaixou para evitá-lo e a terra atingiu um olmo atrás dele. Tristan continuou avançando. Vá embora, disse uma voz ríspida com a respiração entrecortada, como se tivesse acabado de passar um tempo chorando. Vá embora e me deixe em paz. Ela estava estatelada em posição desconfortável por baixo da aveleira. Olhou para Tristan ali do alto com uma impressão de total hostilidade. Levantou mais um torrão de terra molhada contra ele como ameaça, mas não o atirou. Seus olhos estavam vermelhos e tristes, o cabelo tão loiro que era quase branco. O vestido era de seda azul, que tremeluzia à luz da vela. Ela cintilava ali sentada. Por favor, não jogue mais lama em mim, implorou Tristan. Olhe, eu não pretendia perturbar você. É só que uma estrela caiu aqui por perto e eu preciso voltar com ela antes que minha vela se acabe. Eu quebrei a perna, disse a mocinha. É realmente uma pena, mas e a estrela? Eu quebrei a minha perna quando caí, disse ela entristecida. E com isso atirou a bola de lama nele. Uma poeira cintilante se desprendeu de seu braço com esse movimento. A lama atingiu Tristan no peito. Vá embora, disse ela, soluçando e escondendo o rosto nos braços. Vá embora e me deixe em paz. Você é estrela, disse Tristan, começando a entender. E você é um palerma, retrucou a garota com rancor. Um mariquinhas, um pateta, um parvo e um metido. É, disse Tristan. Suponho que eu seja tudo isso. E com essas palavras, ele desenrolou uma ponta da corrente de prata e passou pelo pulso fino da menina. Sentiu a alça da corrente se apertar em seu próprio pulso. Ela olhou para Tristan com raiva. O que? Perguntou uma voz que de repente estava para lá da indignação e para lá do ódio. Você pensa que está fazendo? Levando você para casa comigo, disse Tristan. Foi um juramento que fiz. E nesse instante o toco de vela acabou de derreter, molhando com violência o fim do pavio que boiava na poça de cera. Por um instante, a chama subiu forte, iluminando a ravina, a moça e a corrente, inquebrável que corria no pulso de Tristan até o dela. E então a vela se apagou. Tristan ficou olhando para a estrela, para a moça, e com o maior esforço conseguiu não dizer nada. À luz da vela eu consigo chegar lá, pensou ele. E ainda dá para voltar, mas a vela tinha acabado e o lugarejo de muralha ficava a 6 meses de viagem difícil dali. Só quero que você saiba, disse a garota com frieza, que não importa quem você seja, não importa o que pretenda fazer comigo, não lhe darei nenhum tipo de ajuda, nem pretendo cooperar. E ainda hei de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para prejudicar seus planos e esquemas. E então acrescentou com ênfase, idiota. Disse Tristan, você consegue andar? Não, respondeu ela, minha perna está quebrada. Você é surdo além de imbecil? Gente do seu tipo dorme? Perguntou ele. Claro que sim, mas não à noite. Durante a noite nós brilhamos. Bem, vou tentar dormir um pouco. Não consigo pensar em mais nada para fazer. Foi um longo dia para mim, com tudo o que aconteceu. E talvez você devesse também tentar dormir. Temos uma longa caminhada pela frente. O céu estava começando a clarear. Tristan descansou a cabeça na bolsa de couro na ravina e fez o possível para não dar atenção aos insultos e imprecações atiradas contra ele pela garota de vestido azul na outra ponta da corrente. Tristan se perguntou o que o homenzinho peludo faria quando ele não voltasse, e se perguntou o que Victoria Forrest estaria fazendo àquela hora,
Concluiu que era provável que estivesse dormindo, na cama, no quarto, na sede da fazenda do pai. E se perguntou se 6 meses era uma longa caminhada e o que eles comeriam no caminho. E se perguntou o que as estrelas comiam, e então adormeceu. Boboca, caipira e boécio, disse a estrela. E então ela suspirou e se ajeitou do modo mais confortável possível naquelas circunstâncias. A dor de sua perna estava amortecida, mas era constante. Ela experimentou a corrente no pulso, mas viu que estava firme e apertada e que não conseguiria nem tirá-la, nem quebrá-la. Cretino, bronco e repugnante, resmungou. Então ela também adormeceu.